mexer com o ego. Ludmila continua sendo acessível, né? Ela continua participando de tudo e ouvindo aqueles que ela dá conta de ouvir, né? Então, ela apoia as causas que têm a ver com os valores dela. E eu quero agradecer realmente e parabenizar por ser a pessoa que é. Perfeito. E aqui a gente fechando sua loja de material de construção e assistência técnica. Em Alagoinhas e região, a gente fala da loja O Cimentão. Cimentão, a gente manda um abraço especial para os meus amigos aqui, Alan e a minha amiga Sandra. A gente fala essa questão da colaboração, Rosa, desse patrocínio, de uma forma muito íntima, porque a gente sente essa necessidade e essa doação dessas pessoas. Eu vou te falar uma coisa, se eu nunca tivesse ido lá, eu poderia estar aqui só falando, né, por agradecer o apoio. Mas eu já fui várias vezes, bem antes de imaginar que eles iriam apoiar o nosso programa. Uhum. Então eu posso falar. Tem autoridade moral. Eu tenho autoridade moral para falar que já fui e nunca tive mau atendimento. Muito pelo contrário. Todas as vezes, na hora que eu lembro de comprar alguma coisa, eu vou lá no Cimentão. Porque eu sei, né, pelo histórico, que eu vou encontrar ou o que eu procuro ou a informação de onde encontrar, se lá não tiver. E o tempo, a forma que acolhem é uma forma que me dá sensação de estar sendo respeitada no meu direito de cliente, de consumidor. Porque, como diz Moacir Lira, nosso querido professor, nosso querido doutor, né, em Alagoinhas, ele escutava isso muito da professora Mercedes e ele repete: o afetivo é o efetivo da vida. Então, nós somos seres gregários, a gente precisa desse contato, dessa irmandade, dessa humanidade, do olho no olho, né, do aperto de mão, do abraço, do sentir o outro, não é aquela coisa, né, sem fazer essa conexão. Perfeito, conexão. E está aqui conectada conosco. Me perdoe se eu estiver pronunciando errado, mas Zedes, é isso mesmo? Se estiver correto, se não, me perdoe a pronúncia, mas está aqui mandando uns corações para o programa. E a gente só faz agradecer você por esse carinho. E Rose, diante dessa... E a gente manda também, né? Não podemos esquecer dos nossos amigos também que estão entrando conosco. Eu vou citá-los nominalmente, depois que a gente formalizar tudo direitinho, mas eu faço questão de citá-los, principalmente por eles serem do movimento espírita, nosso amigo Adalberto Neto, nosso amigo Sérgio e nosso amigo Vinícius Miller, que estão também querendo entrar nessa parceria, nessa colaboração, Rose, conosco aqui do programa Conhecer. Que bom, que bom. Esses meninos estão aí à frente de 2 empresas, não? Uhum. Corretora de seguros e corretora de imóveis, né? Seguradora e corretora de imóveis. E isso é muito bom porque nós, no planeta Terra, a gente precisa de um lugar para morar, a gente precisa de veículo para a rapidez das nossas movimentações. E dado as correrias, né, é importante que os carros estejam devidamente segurados. A gente faz seguro para minimizar, né, problemas e às vezes a gente busca, né, aquele lugar gostoso para morar. Então, que bom quando a gente tem um corretor e fala: olha, eu preciso de um imóvel de tal jeito, de tal jeito. E é legal quando as pessoas, né, você pode contar com corretores de bom senso, corretores que respeitam também o ser humano. Que bom. Obrigada aí, meninos, por estar nos apoiando aqui no programa. Ok, Rose. Então, vamos agora a Martins Peral, né? Vamos. E Ivanildo, tem algo para falar até agora? Não, tranquilidade. Só o conteúdo que está sendo exposto é excelente e espero que todos apliquem no seu cotidiano.
Ok, Vanildo, Rose. Bom, Martins Peralva, né? Martins Peralva, o livro Mediunidade e Evolução. Vamos ler aqui o capítulo que fala de insucessos mediúnicos. Esse livro nós estamos lendo para desmistificar de uma forma simples a temática da mediunidade. Como todo capítulo, Martins Peralva, ele cita um pensamento do instrutor Emmanuel. E ele escolheu esse pensamento que eu vou ler. Há inúmeros médiuns que se propõem instruir e escrever, falar e materializar, aliviar e consolar em nome dos mensageiros da luz. Entretanto, não passam da região do muito desejo. Então, vamos aqui a Martins Peralva diante dessa informação de Emmanuel. Diversos motivos podem levar o médium a desertar da tarefa, contraindo em consequência graves responsabilidades. Alinharemos por oportuno algum deles. A desconfiança dos encarnados pode, ferindo-lhe a suscetibilidade, fazê-lo abandonar a tarefa. Pouca importância aos avisos e advertências de irmãos desencarnados. A autodesconfiança, com excessivo receio de mistificações ou animismo, tem sido causa também para que medianeiros que podiam render bem na gleba mediúnica afastem-se em definitivo ou transitoriamente. Refratariedade a conselhos ou críticas construtivas de companheiros mais prudentes e experimentados. A deserção do serviço mediúnico significa fracasso na experiência reencarnatória com seu cortejo de consequências dolorosas, sendo a mediunidade aqui na Terra, de modo geral, oportunidade de resgate e reabilitação. A deserção do labor de intercâmbio implica o não resgate de compromissos do passado. Fugir à realização mediúnica traduz desperdício de oportunidade, agravamento de responsabilidade pelo que não construiu em função do presente e não reconstruiu em face do passado ante os deslizes perpetrados. O portador de mediunidade que se aproxima das fontes do Evangelho e do Espiritismo encontra estímulo e força para continuar, superando lutas e obstáculos, dando curso, assim, à própria evolução. Em Jesus, encontrará reconforto. Em Kardec, discernimento doutrinário. Há muitos recursos pelos quais a espiritualidade, expressando compaixão por nós, convoca-nos ao trabalho espiritual ou mediúnico. Sofrimentos físicos, com enfermidades em nós, em nossos familiares, provas morais que nos acordam para cogitações maiores no campo da vida. Dificuldades com problemas de obsessão em nós mesmos ou no círculo da consanguinidade. Visitados por tais problemas, despertamos para o glorioso trabalho do intercâmbio. Então, aqui nós vamos, ainda tem mais um parágrafo. Não apenas razões negativas nos chamam ao serviço mediúnico. Raciocínios novos em vista de leitura, meditação e aprimoramento. A compreensão a certa altura da existência, da faculdade das gratificações humanas, na esfera dos sentidos físicos, conduz-nos à senda do espírito. A simples eclosão mediúnica, com o desabrochamento de faculdades no tempo próprio, representa, em alguns casos, o início de florescentes atividades. Sejam quais forem as causas dos insucessos mediúnicos ou do despertamento para o trabalho, Evangelho e Espiritismo serão sempre, em quaisquer circunstâncias, o real apoio para quem acordou e deseja caminhar com o bem infinito. Um texto grande, né? Grande assim, pequeno, mas intenso. Grande no sentido do conteúdo. Porque tem muita gente que começa a os arroubos da mediunidade e fica desconfiado. Será que aquilo que eu estou ouvindo ou que estou escrevendo é uma mistificação? É uma farsa?
é um animismo, é algo que é meu, que eu estou achando que é de que é uma psicografia, mas é algo meu que está vindo. Da ânima, né? Né? Que é o animismo. Tudo isso o médium vai ter que passar até ele se conhecer. Se ele não se permitir passar pela fase do animismo, ele não vai chegar a reconhecer quando é animismo, quando é mistificação, quando não é. Ele vai precisar se estudar. E nessa fase, ele vai, muitas vezes, ter um conteúdo que é realmente de uma mensagem, de um espírito elevado, vai encontrar mistificadores também, espíritos zombeteiros. Mas como que ele vai se estudar e estudar as suas dúvidas se ele não passar por essa fase? Tudo que a gente vai aprender, nós vamos ter dúvidas no início e vamos ser criticados. Então, você começa a aprender a dirigir um carro, você fica com medo do carro morrer na rua e você ser vaiada, você vai, por exemplo, sai e joga bola e, com certeza, quando ele acha que ele joga no ataque, né? Ou é no gol? No ataque. No ataque. Aí, às vezes, a bola vai fazer gol contra, ele vai ser vaiado, vai ser criticado, vai ser pano de gozação dos amigos por muito tempo. Mas para ele chegar a treinar e entender bem como que o corpo dele funciona, né? Ali dentro do campo, ele vai precisar se submeter a movimentos que são naturais de quando a pessoa aprende e erra e aprende. Se uma pessoa desiste porque ele não está acreditando nele mesmo ou porque está sendo alvo de brincadeiras, de gozações ou então de críticas, se ele desiste de uma tarefa, como uma tarefa com a mediunidade, que é uma oportunidade de remissão, de elevação moral, uma tarefa de rompimento de barreiras, é um desserviço à própria evolução. Então, aí eu deixo aí agora, Evanildo, para trazer a sua contribuição. Só nos lembra quando o medianeiro Chico Xavier começou a psicografar as mensagens de Humberto de Campos, né? E na época foi questionado pela família, né? Os direitos autorais daquelas mensagens, né? E depois ele vendo toda a confusão que se era impetrado nesse sistema, Humberto de Campos e Chico Xavier começaram a psicografar e botar o pseudônimo de Irmão X. E nem por isso envaidecer o Chico Xavier, né? Pelo fato dele não estar escrevendo mais como Humberto de Campos. Sim. Por aí a gente tira a grandiosidade da mediunidade de Chico Xavier. Sim, verdade. Com certeza. E aqui, Rosa, eu quero aproveitar, você falando sobre a questão da mediunidade, eu quero passar para todos aqui mais uma oportunidade, um canal para falar, quem quiser saber sobre o tema mediunidade, você pode assistir à série Mediunidade Sem Tabu através do portal Mundo Maior. Eu gosto desse portal Mundo Maior. Muito né? bom o portal Mundo Maior. Eu não conheço esse. É o quê? É um filme? É uma série, né, que traz as explicações, e ele traz aqui com legendas em inglês, português e espanhol. E tem como objetivo. Onde? É no YouTube? Você tem aqui tem no YouTube e no site. No site, né? E eu já vi até. E ele tem como objetivo, o que a gente está trazendo aqui, responder as questões que envolvem a mediunidade de maneira clara e objetiva, ou seja, sem tabu. Que ótimo. Não é? Por que a gente traz? Porque a prática espírita, a mediunidade, o exercício da mediunidade é uma prática natural. Porque a mediunidade é um fenômeno, entre aspas, natural e através de uma função orgânica, produzida por um elemento orgânico, ou seja, do próprio organismo do indivíduo, essa possibilidade de intercâmbio entre os dois planos.
E aqui a questão que a gente traz, gente, também um ponto a destacar, o Espiritismo ele vai falar da necessidade, da gratuidade dessa faculdade, né? Que pode, como o Rose trouxe, pode ser deixada para que você exerça ou pode ser tirada de você, ou seja, esse mecanismo orgânico perde um pouco da sua função nessa encarnação. E às vezes a gente perde a oportunidade. Mas o que é que ele faz aqui nesse poema trazido como prática espírita? Que é tirado do Espiritismo, uma nova era para a humanidade. Foi transformado em poema. Toda a prática espírita é gratuita, dentro do princípio do Evangelho. Dai de graça o que de graça recebestes, é um ensinamento bem velho, que agora vem florescer para todo mundo entender o que antes era mistério. A prática espírita é realizada sem nenhum culto exterior, dentro do princípio cristão, tendo como base o amor. Deus deve ser adorado em espírito e verdade, pois que só existe um Senhor. Então, quando a gente traz esse poema, Rose, aqui corroborando Peralva, a mediunidade, essa faculdade natural, ela tem que ser exercida de forma natural, sem nenhuma recompensa. E eu queria, Rose, que ainda dentro da temática mediunidade, embora não esteja citado aí no texto de Peralva, você trouxesse um pouco da necessidade, da gratuidade do exercício desse talento, porque a mediunidade é um talento. Você concorda comigo? Claro que, né, a mediunidade, ela é muito bonito ver uma pessoa que se entrega a trazer informações como uma ponte, né? O Chico Xavier trazia a mediunidade como uma ponte. Ele às vezes, ele falava assim, você tem uma cidade que tem um monte de gente doente, e você tem outra cidade que tem as pessoas que fazem o medicamento. Aí tem um burrinho que vai lá, pega medicamento e traz aqui para aquelas pessoas que estão adoentadas. Eu sou esse burrinho. Então, Chico Xavier, que tinha 57 tipos de mediunidade, porque são vários tipos de mediunidade. Existe a mediunidade que a pessoa vai escrever, que vai falar, aquela que vai ouvir. Chico tinha, então, a capacidade, a antena dele era de tamanho potencial, que ele pegava uma carta fechada e ele sabia o conteúdo. É porque é mágico? Não. É a potência da pessoa, da antena psíquica daquela pessoa. E essa questão da gratuidade é para que a pessoa não se corrompa, porque ele está ali a serviço de um crescimento da humanidade, para que a gente saia do materialismo e aprenda que nós somos seres espirituais em uma experiência material. A gente vem para a matéria para uma experiência de intensivão das nossas, intensivão dos nossos, das retiradas das nossas couraças, da gente romper as barreiras que ainda nos prendem na faixa de orgulho. Quantas situações existem ainda no planeta Terra que já passou da hora de se transformar em um mundo onde o bem prepondera. E se tudo a gente faz em troca do capitalismo, é porque estamos presos na matéria ainda. E a gente vem aqui, o médium, então, é como aquela pessoa que tem muitas situações que precisa reparar na lei divina. E como Deus é amor, Deus não castiga. Mas a inconsciência da pessoa fica ali com aquela cobrança interna quando ele desperta. Então, se eu em alguma época tiver feito muita tranqueira, aliás, se eu tiver, não. Todo mundo que está na Terra é porque fez. Nós todos já estamos no planeta ainda materializando, reencarna, desencarna, até a gente depurar
as nossas cristalizações, até a gente realmente entender o que é o amor, até a gente querer romper as prisões, os grilhões que nos prendem à chaga chamada egoísmo e a chaga chamada orgulho, que se manifesta de várias formas. Então, uma das formas que o orgulho vai se manifestar é muito visível: intolerância, seja racial, seja política, seja de gênero. Qualquer tipo de intolerância, ela é manifestação do orgulho. Qualquer tipo de disputa, de competição, a vaidade, a megalomania, a presunção, a rigidez, o autoritarismo, o perfeccionismo, a ansiedade, o controle, o poder, a comparação, tudo isso ainda é manifestação do orgulho. E nós vamos ficar para lá e para cá, até tirarmos e entendermos tudo isso e irmos para o campo da humildade. Para ir para o campo da humildade, o Espiritismo vai dizer assim, não é o Espiritismo que salva, ele diz, fora da caridade não há salvação. Porque a caridade faz com que a pessoa se abra para o outro sem querer nada em troca. Então, a mediunidade é uma experiência intensa da pessoa ser caridosa com o outro. Mas isso a pessoa tem que se dedicar a vida toda, como fez Chico Xavier, como fez Divaldo Franco? Não. Conforme o compromisso de cada pessoa, cada um vai ter seus combinados. Então, a pessoa pode, por exemplo, falar, olha, após os meus 50 anos de idade, eu vou me dedicar 8 horas por semana em um serviço ligado à mediunidade. Estou falando exemplos de pessoas, de situações que a pessoa reencarna, vai ter sua vida normal e depois de determinada idade, ele vai, eu vou ficar, 5 anos me dedicando 8 horas por semana à tarefa mediúnica. Não é pesado para ninguém, porque o divino jamais vai colocar punição em seus filhos. Mas através daquele contato, ele vai se moralizar, ele vai poder perceber como são as tarefas, as situações, as vivências, porque a gente aprende muito. Eu não tenho mediunidade ostensiva, mas eu estudo e participo de reuniões mediúnicas. E todas as reuniões é um manancial de aprendizagem. Até nessa questão do apego e desapego. Porque a pessoa morre, ele desencarna, mas ele continua, às vezes, preso na dor daquilo que ele viveu naquela existência e meio que se percebe ainda ali com fome, com sede, com frio, ou então preocupado com aquela situação. Ele não percebe que morreu, então ele continua vivendo o drama por longo período. Daí a importância da gente estar divulgando o conteúdo da doutrina espírita, que nos estimula para aprendermos sobre apego e desapego enquanto estamos na matéria, para aprendermos sobre o não apego à matéria, inclusive. Porque o apego e desapego é em relação a tudo, até as pessoas. Mas eu vou me desapegar dos meus entes queridos? Não, quando você sabe que o vínculo nunca se parte, o vínculo nunca se perde. Porque é o amor que nos liga, é como um fio que está dentro de um cordão de pérolas. Tem um fio que liga uma pérola à outra. Então tem um fio que liga nós todos, uns aos outros. E quando eu sei disso, eu não vou me preocupar em apego, porque eu sei que o vínculo permanece. Isso é confuso, Salles, a forma de falar? Não, de jeito nenhum. Diga isso Hipólito Leão Denizar, né? A época que ele começou o trabalho dele. Sim. Ele vai, depois de 50 anos de idade, é que Kardec, Hipólito Leão Denizar Rivaio, ele já tinha mais de 55 anos
quando ele percebe, através dos fenômenos que eclodiam na Europa, que já tinham começado 5 anos antes na América, nos Estados Unidos, e tudo ali, aquele movimento todo era um movimento de deleite na superficialidade, quando ele, cético, completamente cético, cientista, pedagogo, escritor, a pessoa mega ocupado, se recusa veementemente de ir nas reuniões que estavam tendo, de mesas girantes, até que seu Fortier, um seu amigo que era magnetizador e muito sério, disse: Hipólite, tá tendo umas reuniões aí que tá acontecendo umas coisas esquisitas, vamos lá para ver. E ele falava: a mesa não fala, isso não tem lógica, onde que eu vou perder meu tempo para ver isso? Mas elas estão respondendo perguntas, e perguntas, como é que a mesa vai estar respondendo? Aí ele, por curiosidade, ele falou: eu vou lá para ver. E ficou intrigado, porque tinham perguntas que eram feitas e numa forma muito rudimentar, onde as mesas, lápis, era juntando as palavras para se formar uma frase, e ele via coerência nas respostas. Aí ele viu que tinha algo além do que não estava sendo mostrado. Não era nada de mágica. E aí a Hipólite vai se dedicar a isso. Claro que tinha um compromisso anterior. Óbvio que ele não foi pego ao acaso. Um compromisso dado a ele antes dele reencarnar. E ele poderia desistir? Sim. Ele até perguntou: e se eu não quiser essa missão? A gente manda outra pessoa, mas é sua oportunidade. Olha que frase interessante. Eu posso desistir dessa tarefa? Claro. Você tem livre-arbítrio. A gente manda outra pessoa. Agora é sua oportunidade. Se você deixa escapar, a vez é de outro. Assim também a mediunidade. Aí a pessoa, às vezes, recebe um recado de alguém, independente dele ser espírita, mas ele é médium, e ele recebe um recado para mandar para outra pessoa aquela informação. E aí ele vai ficar na dúvida: isso é meu, isso é coisa da minha cabeça, não é? Ele é uma ponte, ele é como o Chico dizia, ele tem que só filtrar para poder realmente não ser alvo de joguetes dele. Como é que ele vai saber? Estudando o livro dos médiuns, estudando os livros sérios que foram já disponibilizados para a humanidade e que a gente acha de forma tranquila e fácil nas livrarias ou em PDFs, mas procurando na fonte segura, porque não é porque está lá escrito livro sobre mediunidade. A gente tem que ter sempre um crivo da razão, olhar a editora, olhar a seriedade e aquela pessoa que está ali sendo o mensageiro, porque existem muitos embustes por aí. Existem muitas pessoas que realmente se fazem passar por medianeiros para ganhar dinheiro, para se aproveitar da inocência e da sensibilidade da dor de alguém. Por isso a mediunidade precisa ser gratuita, porque está se tratando da dor de alguém que vai vir a consolo. Então ali a pessoa, o filho morreu e aquela mãe aflita, às vezes busca uma comunicação, uma informação. Quantas pessoas Chico Xavier, através de Chico, foram consoladas para saber que a morte não existe, que a vida continua. E quantas situações, através de Chico, nós vamos ver, e a verdade vai aparecer de forma límpida. Então, naquele filme As Mães de Chico, vai se contar o caso real de uma criança que aos 4 anos, uma semana antes da festinha de aniversário, ela cai
chovendo, fala, não sai, aí a babá sai com a criança para atender o pedido existente da criança de andar de bicicleta. E na garupa a bicicleta escorrega e a criança cai, bate a cabeça, e ali vai para o hospital e a criança desencarna. Então, uma dor imensa, uma dor intraduzível. Mas quem foi a considerada responsável, culpada, foi aquela babá, porque se ela não tivesse saído com a criança na bicicleta, quando foi pedido para não ir, a criança, no entendimento daquelas pessoas, alvo da dor, né? Se não tivesse ido, não teria machucado, não teria morrido, perdi meu filho. Nós não perdemos pessoas, porque não se perde os vínculos. E aquela dor era tamanha, que não passava, porque não tinha nada que consolasse. Porque não tem como nem traduzir uma dor dessa. Mas é através de Chico. Quando aquela mãe vai até Chico, ele diz a seguinte frase. Ele teria desencarnado. Ele só veio para ficar 4 anos. Você suportaria se ele tivesse caído do seu colo? Porque se a dor está grande por ele ter caído da bicicleta e batido a cabeça, que já estava previsto, como seria se ele tivesse caído do seu colo? Qual era melhor para você? Qual era menos doloroso? E ali ele vai explicar para ela que às vezes uma pessoa vem para cumprir só um pedacinho do tempo. Tem outras pessoas que vêm para cumprir o tempo inteiro. A Terra é uma escola, é um hospital, é uma oficina e é uma prisão simultaneamente. Então nós vamos ficar reencarnados no planeta e é para aproveitar enquanto estamos na matéria para ampliarmos o nosso entendimento. Mas nós vamos ficar pelo tempo, a nossa passagem já é carimbada quando a gente chega aqui. Então, cada dia é dia da gente aprender a aproveitar, a amar, a perdoar, a estreitar laços, porque nós não sabemos quando é que nós vamos retornar. E depois a gente torna a vir, mas começa tudo de novo. Gestação, perigos da infância, adolescência, para quando chega na fase adulta, retomarmos e continuarmos, porque é a característica deste planeta. Outros planetas têm características diferentes, mas existem vidas em vários planetas, mas não pela mesma composição química que tem aqui. Cada planeta tem sua tabela periódica, então vamos encontrar vida em todos os planetas. Jesus que falou, na casa do meu pai há muitas moradas. O que Jesus estava dizendo, né? Acho que eu estou aqui já viajando e saindo do tema, mas o Espiritismo é tão rico, é tão rico que a gente começa a falar e vai, né, tendo outros assuntos que se ligam àquela temática e ali a gente vai se espalhando, né? Então eu peço aqui desculpa por estar me espalhando. Não, você até quando você falava, Rose, ali quando a gente se desvia das virtudes e a gente se liga ao materialismo, a gente desconsidera as pessoas, né? A gente negligencia, a gente discrimina, a gente, né? E aí a gente se acha melhor do que o outro. Exatamente. Em algum ponto quando a gente se compara ou quando a gente, né, quer agir de forma autoritária às vezes, é porque nós estamos nos achando melhores. Aí quando você falou isso, nessa coisa dos assuntos da doutrina espírita se interligarem e um chamar o outro por sintonia, eu me lembro agora aqui, quando você dizia que a mediunidade é uma alternativa, é um livre-arbítrio. E aí, falando em livre-arbítrio, eu sou convidado para participar de um evento que ocorrerá amanhã, chamado o Grito dos Excluídos, onde o pessoal da Igreja Católica, já que foi iniciado há 30 anos, esse é o 31º ano, né, da vida em primeiro lugar. Então,
é um evento ecumênico onde vão participar pessoas de todas as religiões. Não é mais agora só a questão da Igreja Católica. Eu acho isso uma maravilha, Muito né? bom, muito bom. Então, os evangélicos, a Igreja Católica, o Espiritismo, todas as pessoas que foram Vai ser convidadas. aonde, Então, Sassi? vai ser aqui na Praça da Bandeira, na saída do evento às 9 horas. Então, eu fui convidado para falar sobre a doutrina espírita, e a doutrina espírita tem esse lema, né, da vida em primeiro lugar, e a gente vê, e ele traz aqui, né, cuidar da casa comum e da democracia, a luta é de todos, a luta é todo dia. Você falava ali do ser espírita, então cuidar dessa democracia, né, a liberdade, né, a gente fala de livre-arbítrio, né, o governo do povo para o povo, e as liberdades de expressão, etc. Então, o espiritismo ele não pode se eximir nessa hora, né? Porque nós espíritas temos as nossas visões e aí respeitamos todas, mas o espiritismo, longe de pontos cardeais, norte e sul, o espiritismo está onde o bem está. Então, se você, Rosiane Massariol, vem com ideais do bem, o espiritismo está com Rose. Não quero saber se Rose é de norte, de sul, de leste, de oeste. Rose é do bem. A doutrina espírita perpetua o bem. E quem são os excluídos? Se o Cristo estivesse hoje aqui, Rose, eu vou passar para você. Você acha que você fala demais? Mentira. Você fala o que tem que ser falado e o que deve ser falado. Se o Cristo estivesse hoje aqui, com quem ele estaria? O Cristo ampara todos nos seus ensinamentos. Mas por que o Cristo, Rose, ele se vinculava com os leprosos, os pobres estropiados, né? As mulheres de má vida, como eram chamadas? E você falava desses que são excluídos. Esses que precisam de políticas públicas para poder sobreviver. Não é viver, sobreviver. Não é? Aí eu queria que você trouxesse um pouco dessa necessidade da doutrina espírita corroborar com essa vida em primeiro lugar. Até rimou, né? Rimou. Nós vamos ter em Jesus, né, essa figura de olhar sereno, compassivo e penetrante, que vai sentir a dor daqueles que não faziam parte, que eram considerados não pertencentes. Então, a partir dele que a gente vai ter a lei de amor sendo, começando a pulsar, porque até então, com Moisés era a lei da justiça, porque era uma outra fase. Jesus vai inaugurar uma nova fase, onde ele não vai tirar a lei anterior, mas vai aumentá-la. Então, Jesus disse: amai Deus acima de todas as coisas, mas ama também aqueles que os seus inimigos, perdoa os teus inimigos e ama aqueles que te perseguem. E ele estende o amor a todos, mas aí ele vai dar o exemplo. Ele vai dar o exemplo do que é o amor. O amor é a gente ali enxergar Deus no outro. E Jesus então dizia: quando abraçares aqueles que estão com fome, é a mim que estão abraçando. Quando deres de beber aqueles que estão com sede, é a mim que está dando aquele líquido para beber. Para que a gente entenda como que é essa vinculação. Mas o que acontecia na época de Jesus e que hoje não está tão distante. Não está tão distante. Quando ele dizia: ai de vós, hipócritas e fariseus, que têm túmulos caiados por fora e ocos por dentro. Quando nós estamos na hipocrisia, estamos, né, meio podres por dentro. Nós estamos ocos, né? Estamos vazios daquilo que é realmente de valor. Então, Jesus ele vai olhar para o leproso e ver a dor
na alma, porque ele não ia ver o corpo físico. Ele estava vendo o ser que estava ali numa roupagem transitória. Ele vai olhar aquele que é considerado como inferior, porque ele vai ter a consciência plena que todos nós somos iguais. Salles cunhou uma frase que nós somos iguais com nossas diferenças. E aí, como é que nós vamos seguir Jesus se continuarmos tendo os mesmos comportamentos que nós tínhamos lá atrás, de nos acharmos melhores uns que os outros, ou de nos acharmos piores uns que os outros? Porque a situação dá para os dois lados. Se eu me considero pior do que o outro, é porque eu considero que o outro é melhor do que eu. Então aí eu não vou falar, não vou me expressar, porque eu tenho medo de ser julgada, porque eu tenho medo de não ser aceita. Eu estou, por um lado, ou quando eu não aceito o outro, ou quando eu julgo o outro, eu estou me achando numa condição de superioridade. Até quando isso? Enquanto o orgulho prevalecer. Então Jesus vai sim ancorar e amparar e dar esperança. Daí ele vai trazer o poema lindíssimo, a poesia, né? O poema das bem-aventuranças, trazendo bem-aventurados, né? Os pobres de espírito, bem-aventurados, os humildes, os misericordiosos, bem-aventurados. Ele vai trazer até bem-aventurados que forem perseguidos em amor ao meu nome. E aquelas bem-aventuranças nos dá a esperança de podermos acreditar que um dia o mundo será melhor, onde vamos nos abraçar. Olha que coisa mais tristonha. Na época, por exemplo, a lepra, que ainda não tinha a cura como hoje, 2000 anos atrás, as condições sanitárias, a pessoa podia ser a pessoa mais amada da casa. Surgiu um ponto de lepra, a pessoa ia para o leprosário, onde as condições de higiene eram ainda trocentas vezes pior. E a pessoa ali era abandonado pela própria família, pelos amigos, sem o acolhimento. Que período terrível, né? Da pessoa se sentir abandonado. Então, quantas pessoas a gente exclui na nossa vida e somos excludentes muito ainda. As nossas calçadas, elas não respeitam os deficientes, os cadeirantes, os portadores, né, de deficiência, porque é subida, é descida, é carro em cima, é material de construção. E aquela pessoa que tem a deficiência visual, como é que ele vai transitar nas calçadas? Então, um dia nós vamos ter preocupação com as calçadas, Salles. Nós vamos respeitar as vagas que hoje já se permite, já se conscientiza, vaga do carro para aquele que tem uma dificuldade maior, né? E um dia que a gente respeitar, nós vamos ter dado um passo à frente, porque hoje já começa a sensibilidade. Porque o outro somos nós, em uma situação que amanhã nós vamos também passar por aquela situação. Então, aquilo que eu excluo hoje, eu estou ali registrando uma nota promissória para eu precisar vivenciar aquela exclusão amanhã, para eu aprender lá na frente a ser includente, não excludente. Não nos esqueçamos disso. Tudo que eu firo na lei divina, eu vou ser a vítima daquilo que eu estou plantando. Porque se eu planto bem, eu vou colher o bem. Se eu planto mal, eu vou colher o mal. Então, se eu deseduco, amanhã eu que vou ter que educar aquele que eu deseduquei. Se eu distorço o pensamento em busca do materialismo, amanhã eu vou ter que reparar isso, porque fica inserido na consciência. Perfeito, Rose. E aí já vamos
Já estamos Chegando. terminando. Oh, que pena, no instante. Gente, é muito gratificante. Eu agradeço aqui o pessoal da organização. Eu queria fazer uma retificação, porque o local da concentração em si é em frente à Igreja Matriz, a Matriz Santo Antônio, né? Sim. Eu falei aqui a Praça da Bandeira, mas Praça Bandeira é o início da solenidade cívica. Mas a concentração das pessoas que vão participar desse 31º Grito dos Excluídos é ali em frente à Igreja Matriz Santo Antônio. E eu fico muito alegre, muito contente pelas pessoas. Um grande abraço, Tássio, por ter lembrado e passado. A nossa amiga também, a Lina Viana. Conhece a Rose, a Lina Viana? Elina Viana, É, sim, ela sim. também que fez o convite aqui. Eu agradeço a todos vocês pela confiança e responsabilidade, né? A responsabilidade de você falar por uma doutrina tão responsável também, por assim dizer, ela é gigantesca, né? Uma doutrina maravilhosa como a doutrina espírita, e a gente pedir na oração, antecipar, porque a gente não desvirtue a fala, porque a fala da doutrina espírita é a própria fala do Cristo. Elisete Santos diz aqui, isso, minha querida, aqui tem uma loja que deixou no canto do passeio um buraco que um deficiente visual vai cair, com certeza, é um absurdo. E aí, às vezes a gente vê, eu vou falar isso para todos nós, me incluindo a todos. Muitas vezes, as pessoas se chateiam, querem estacionar na vaga de um deficiente físico. Ah, mas eu também tenho direito, é porque eu não quero andar essa distância toda. Né? E às vezes o indivíduo é acometido de um acidente que se torna às vezes um deficiente físico e aí é atendido no seu pedido. A questão é que muitas vezes a gente quer que seja atendido da maneira que a gente quer. Ah, deixa eu estacionar aqui. Não, você não pediu para estacionar ali? Aquela vaga é para um deficiente físico e aí você agora é portador transitório de uma deficiência física. Então a gente tem muito cuidado nos nossos pedidos, né? Para que a gente não seja satisfeito com essa solicitação. Rose, eu vou passar para a Evonildo as considerações finais e depois você e eu fecho o nosso programa de hoje. Tá certo. Evonildo Cerqueira. Bom, foi muito gratificante hoje, na noite de hoje, nós relembrarmos o nosso querido Lázaro Zacarias. Né? Mandar um abraço aqui para toda sua família, seus parentes, sua esposa Célia, né? E gostaria de lembrar também o nosso querido poeta catuense e alagoense de coração, Olívio, que está sempre ouvindo o nosso programa, né? Que ele sempre comenta comigo. Sim, sim. A sua Falamos esposa dele aqui Regina, hoje. né? Regina. E liberdade, liberdade que abre as asas sobre nós. Amanhã estaremos também no Grupo dos Excluídos. Espero contar com a participação de todos para essa homenagem à nossa pátria, ao nosso Brasil. Muito bem, Evanildo, muito bem. Rosiane Massariol, minha amiga, muito obrigado aí. Eu termino aqui a minha participação lendo aqui mais um pedacinho, um pequeno poema e muito rico aqui de Lázaro Zacariades, que ele fala do amor. E ele diz assim: amor não cabe em declarações. Não deve ser dito, externado, inoportuno, extemporâneo. Ama-se sem precisar. Ama-se só no vivenciar. Que possamos, então, vivenciar no amor, esse amor que é para expandir e é para a pessoa sentir. Né? O amor, ele é externado. O amor é vivenciado. O amor ele ali, a pessoa cheira que ama, impregna no ar. E é o ser que nos ama e que a gente pode confiar nesse amor é Jesus. E eu desejo que Jesus tenha um lugar, né, em seu lar, em seu coração, que a gente possa querer sentar ao lado de Jesus e ter Jesus sempre nos inspirando, nos intuindo, porque ele vai nos trazer o amor em todos os seus passos, em todas as suas falas, em todas as suas atitudes.
Um beijo grande. Obrigado, Rose. E eu finalizo a minha participação aqui com o hino Fé e Luz. E aqui eu mando um grande abraço. Eu finalizo aqui, vocês que não me ouviram em 93, com o hino Fé e Luz. Muita fé e muita luz para todos nós. Nesse final de sábado e nesse 7 de setembro, o dia da independência do nosso Brasil. De mãos dadas com amor, sempre juntos a Jesus, no arado e no labor, cultivando fé e luz. Na estrada a caminhar, nossa luz vai acender, para todos e levar a esperança de viver. Companheiros fé e luz, companheiros de amor, no ideal que nos conduz, é o Cristo Redentor. Ninguém vai ao Pai senão pelos ensinamentos de Jesus Cristo. Fiquem todos com Jesus Cristo no seu lar e no seu coração. Assim seja.